Tá começando um vídeo especial aqui no Camisa 12, no fim de semana especial, pra gente muito importante. E quem quiser clicar em curtir, tem a opção de hypar também, quem quiser se inscrever no canal. De qualquer forma, vamos lá. Essa é a última vez que eu vou falar desse jogo antes de começar a partida. Arquivei tudo que tinha para arquivar no WhatsApp, não vou abrir mais nada sobre o jogo para não gerar ansiedade. As últimas 2 noites foram bem difíceis, as mais difíceis dos últimos anos. Eu não sei há quantos anos eu não tinha uma noite tão difícil com o Atlético. E Fael, mesmo perdendo finais, não se compara. E por isso o título do vídeo eu pensei muito aqui o que colocaria. E não se compara com o final de Libertadores. Isso aqui é muito mais importante. Mas ficar remoendo cenários possíveis eu acho que só adoece a gente, só traz ansiedade, porque eu sonhei, eu acho que vai acontecer, eu acho que no jogo do Palmeiras e Fluminense vai acontecer. Tudo é possibilidade que talvez vai te trazer algo mais negativo. Ontem na Sede de Luz a gente até debateu sobre isso, né? E eu expliquei pra galera assim, tava rolando um protesto lá, foram poucas pessoas, eu acho que é válido, quem quer protestar, proteste, vai lá. Quem quer fazer um protesto virtual, ok. Na internet a gente tem muito de querer interferir na vida um do outro, e cada um faz o que quer. A turma que estava indignada foi lá protestar, mas vamos lá, por partes. Sobre esse sentimento em relação a perder a final da Copa do Brasil e a final da Copa Libertadores da América. Não se compara. Final, você chega, você está disposto a perder ou ganhar, e depois você vai ter oportunidade de ganhar outro campeonato daquele ali, você vai ter outra oportunidade de vencer finais. Agora não. Ser rebaixado é uma marca, uma cicatriz que é profunda, muito profunda, que marca a instituição e que pode trazer reflexo negativo por um longo prazo. De qualquer forma, só de estar nesse cenário hoje, o Atlético deu passos para trás, o Atlético deu 16 anos de passos para trás por chegar nessa final, nessa última rodada do Brasileiro, nessa situação. Então não adianta comparar assim o meu sentimento de ter perdido a final com a possibilidade de ser rebaixado. Isso aí é uma gota no oceano, tá? Perder a final da Libertadores em relação ao que seria um possível rebaixamento. E sobre sentimento, assim, o pessoal fala: mas eu tô ferrado com os torcedores que torcem para outros times do meu trabalho porque eu zoei demais quando eles foram para a Série B. Cara, primeiro que futebol tem isso. Se você é do perfil de zoar, você tem que aceitar ser zoado. Acontece isso. Mas o que menos me preocupa, aliás, o que não me preocupa, é a opinião de torcedor rival nesse momento. Se minha mãe está doente, eu vou focar nela. Eu não vou focar no vizinho, se está com um carro novo, uma casa nova, se está numa situação melhor do que eu, se a mãe dele está saudável. Não. Eu vou cuidar de quem eu amo e está doente. Eu não amo o Atlético para em dias especiais poder zoar o rival. Isso faz parte do processo do futebol. Mas pera lá, gente. Eu amo o Atlético porque ele é o Atlético. Quem está doente é o meu galo. Eu não tenho que preocupar se vai acontecer algo, qual será a atitude dos rivais. Não, eu estou preocupado com o galo, com o Atlético. Repito, cada um pode se comportar da maneira que quiser do outro lado. Eu estou falando o Fael. A dimensão do problema que eu encaro é ver meu galo doente. É ver o Atlético mal. Depois é a hora que o rival me fritar lá, se o Galo tiver um resultado negativo, o Gão vai me fritar diariamente em rede estadual de televisão. E comparado ao que eu sinto por ver o Galo assim, meu irmão, eu não tô nem aí para essa situação de zoeira. Porque eu zoei pra caceta no tempo que ele teve lá. O que me deixa chateado em relação a sentimento é realmente o Galo, o Atlético e ponto final. Sobre o protesto, a única coisa que eu não concordo é a faixa pró-Milito. O Milito faz parte do processo de estar brigando contra o rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Errou muito, foi cabeça dura em algumas situações, então o Milito faz parte do processo, numa hierarquia
de problemas. É claro que ele está abaixo dos donos do clube, da instituição, junto com os jogadores. A minha hierarquia, pelo menos de culpados por esse cenário, é essa. Você pode comentar aqui qual é a sua, né? A única coisa o porém que eu vi as faixas assim e falei, pô, pró-milito não concordo. Mas eu sinto pelo menos assim feliz que tem alguém incomodado com o Atlético e deixando de lado, assim, tentando fazer alguma coisa, mesmo que no desespero, alguém tentando fazer algo pelo Atlético para dar uma sacudida, para dar uma balançada. O Camisa 12 registrou muitos protestos nesses quase 16 anos de existência, né? Aqueles do início da década passada, quando o Calil estava muito mal na gestão, eu arquivei um vídeo porque tinha caixões com nomes em cima e uma dessas pessoas faleceu. Eu achei muito pesada aquela imagem, né? Na época era muito puxado pela Esquadrão, pelo Moisés. Esses protestos, eu acho que era a única organizada que estava puxando na época protestos, se eu não me engano, era uma época 2011, 2010, por aí, eu registrei bastante protesto, na Arena do Jacaré também eu registrei protesto, eu participei de protesto na época, nós fizemos a faixa Vergonha na Cara, o Cuca pediu para que eu não levasse a faixa para o estádio mais, lá em Divinópolis, depois de um jogo o Cuca pediu para que não levasse a faixa mais em 2012, a polícia em Nova Lima censurou essa faixa Vergonha na Cara, pessoas me informaram que foi o Atlético que fez uma certa pressão para que não houvesse a faixa. O Atlético, o Calil na época se manifestou, Adriana Branco se manifestou, que não partiu do clube a censura. Um policial, um tenente ameaçou rasgar a faixa, isso repercutiu na época na mídia nacional. Eu e Lucas Cardoso, ele era o presidente da Força Jovem, eu era o vice-presidente, nós fomos para o Ministério Público para que a gente tivesse o direito de protestar. A gente levou a faixa para Campinas, aquele gol de Escudeiro, aquela vitória contra a Ponte Preta, e a minha sensação era essa: eu vou fazer o que está ao meu alcance, eu vou brigar e vou mostrar minha indignação e minha satisfação com o Atlético, né? Pouco depois me desliguei da Força Jovem, mas me senti muito orgulhoso de, enquanto estar na torcida, eu, o Lucas, todos os meninos. Essa faixa foi na época foi apoiada pelo Fred Conde, foi ele quem pagou para fazer, era só menino quebrado na torcida. Então, nesses 16 anos eu me orgulhei muito por fazer o que está ao alcance, né? Sem violência, mas mostrando a sua indignação quando mexem com esse escudo aqui. Muita gente, por que eu falei que não vou ver nada sobre o jogo, não vou sair de casa, não por causa dessa questão de zoeira, porque assim, um pouquinho que eu saí hoje, todo mundo veio falar disso, assim, cara, e cogitar o pior para o Atlético me adoece literalmente. Depois do jogo do Atlético Paranaense e Bragantino, não me senti bem de saúde mesmo, madruguei, acordei de madrugada, acordei cedo, as 2 noites foram bem pesadas, e o pessoal pergunta como está o clima no estádio, como está o clima lá no CT de jogadores. Cara, como você acha que está o clima depois de perder 2 finais e de chegar na última rodada, brigando contra o rebaixamento, tendo um treinador na penúltima rodada demitido? Se me falassem que o clima está tranquilo, que o clima é bom, agradável, me causaria muita revolta, indignação e insatisfação. Se o que eu tenho é que o clima lá é de que estão incomodados, que o clima é de tristeza e tal, isso me conforta. Porque por tudo isso que nós passamos, que eu relatei agora, você está feliz, clima bom, ameno e todo mundo brincando, aí eu estaria putaço, né? Então, e sobre CT, treino e a impressão que dá é que o Atlético adiantou a cirurgia do Paulinho não acreditando que chegaria nesse cenário. Eu acho que é a única explicação, porque se o Paulinho jogou contra o Botafogo, o Rafael não jogou nada. Mas entre Paulinho e as opções que nós temos no banco, o Paulinho mal eu iria preferir, jogando contra o Atlético Paranaense. É algo que depois, através da TV Alterosa, dos repórteres, eu quero até, quando tiver a oportunidade de perguntar para um dirigente, não dava para esperar a última rodada do Brasileiro, ele foi até a 37ª, não dava para esperar a 38ª? Vale perguntar para o Paulinho, porque a gente não sabe a dor dele, o corpo dele, o que aconteceu, mas me passou isso aí. Sobre escalação, time, a gente não sabe se o nosso treinador dessa partida, interino,
ele vai voltar cada um para a sua posição em relação ao que o Milito fazia, antes do Milito e depois do Milito, né? Antes do Milito, o Batalha jogava no meio, e estava bem com o Filipão até aquele clássico que o Cruzeiro ganhou na Arena MRV ali de 1-0, gol contra do Gêmeos. O Batalha jogou aquele ali machucado já, e depois para o restante da temporada fica Otávio e Alan Franco no restante da temporada, mas o Batalha vinha bem até ali, a torcida elogiando muito. O Otávio terminou o ano bem, então nossos volantes eles têm muito dessa inconstância que é o reflexo do time também, de períodos bons e períodos ruins. Na zaga teve períodos em que o Batalha foi o nosso melhor zagueiro, mérito do Gabriel Milito nesse período. O Lianco pela direita fez bons jogos em algumas situações, como por exemplo o jogo do Fluminense, que garantiu a classificação para a semifinal. O Saravia teve bons momentos com o Milito, você está vendo, acabei de falar de volantes, e vale para quase todas, ou talvez todas as posições, entre a alternância que é nosso time, entre um time com atuações incríveis e atuações pífias, patéticas, vale para todas as posições. O Saravia tinha feito bons jogos no princípio do Milito, e depois perde a posição para o Lianco. A gente não sabe se agora o Lianco volta para a defesa, e se você tem um lateral que talvez vai te dar profundidade, né? O Mariano, depois daquela partida na final da Libertadores e contra o Botafogo na Independência também, que ele estava do lado invertido, né? Mais pela esquerda. Se o Mariano ganha a vaga por causa da atuação na final, se permanece o Lianco por ali, ou se ele coloca o Saravia, porque interfere também em quem vai jogar ali à frente. O Scarpa, por exemplo, quando o Galo estava com a mais, ele pegava a bola, procurava alguém para trabalhar, puxando a marcação, querendo uma profundidade ali, e não tinha ninguém nas poucas do Lianco. Ele não vai bem porque ele pode ser mais seguro lá atrás, mas lá na frente, quando precisou dele lá na frente, não era dele, né? Como o empate favorece, garante o Galo na Série A, são muitos pontos de interrogação entre números de volantes, números de zagueiros, quem faz a direita, se seu lateral direito vai subir muito. São muitos pontos de interrogação por causa disso, né? O que eu espero é que o Scarpa seja mais participativo na ideia de jogo, sem o Milito. O Scarpa se tornou um jogador comum, não foi bem nos últimos jogos, não foi bem contra o Flamengo, contra o Botafogo sai no intervalo, e quem sabe o Scarpa pode suprir esse buraco no meio campo que eu tenho tanto citado no pós-jogo, que ninguém busca a bola, ninguém cria, ninguém arma, fica o Scarpa de um lado esperando o Galo perder a bola para voltar e atuar, ajudar o lateral, fica o Davidson lá na frente, uma ilha assistindo o jogo, o Hulk muito bem marcado, que é a prioridade de marcação do adversário, e volantes que não tem como característica boa saída de bola. Então a gente tem um goleiro cobrando tiro de meta, trocando 2 passes entre os zagueiros para depois ter um chutão lá para frente. Quem sabe, se a gente tiver um Scarpa com mais liberdade para o meio para criar e armar nesse time, a gente consiga corrigir esse problema, né? E muito pessimismo de um modo geral por causa dos resultados ruins do Atlético, finais seguidas, resultados como Juventude, né? A derrota para o Vasco, mas com o copo meio cheio também, assim, de que a gente pode garantir esse empate que nos garante aqui, e segunda-feira essa tonelada que está nas costas agora, que ela possa sair. Mas até o apito final será realmente um planeta, uma galáxia nas costas, assim, de cada um, nesse peso, na mente, em tudo. O que eu confio eu não confio nos jogadores medianos, eu não confio nos jogadores talvez com potencial futuro, que você possa evoluir, corrigir, como Alisson, Palácios, né, que você sabe que tem muitas limitações. O Kardec, que está aqui 2 anos e meio. Não é que eu estou botando minha fé nessa turma. No Saravia, de um modo geral. Eu boto fé nos craques, que eles possam dar a volta por cima. Eu boto fé no Arana, que ele jogue o que a gente já viu ele jogar aqui. Eu boto fé no Hulk, né? Fica a esperança de que, se o Bernard estiver à disposição e que, se ele for jogar, que seja um Bernard diferente do que a gente viu aqui nesse ano. E principalmente, cara, eu sou muito fã desse cara. Eu sou muito do Hulk, não precisa de explicação.
Eu acho que o Hulk é chover no molhado. Mas o Scarpa é um jogador que eu acho que, se ele mostrar o futebol que ele tem, pode ser a cereja do bolo, o diferencial para o Galo reverter essa situação. Em relação aos demais times que estão brigando para não cair, o Bragantino é quem tem menos esses nomes de peso, mas é quem pega o cenário mais favorável por estar em casa com torcida, mesmo que seja a torcida com uma característica diferente, contra o Criciúma bem desfalcado. O Fluminense tem seus bons jogadores, mas quando precisou o tete-a-tete medir força, o Galo se mostrou superior ao Fluminense. O Fluminense tem o Arias, que é muito perigoso, ele tem o Cano, que é matador, ele tem o Cauã Elias, que saiu do banco agora nesse último jogo, por exemplo, ele tem o Keno de velocidade, mas na balança eu ainda confio mais nos jogadores do Atlético. Mas o Fluminense também tem nomes que podem reverter essa situação. Só que o Fluminense pega o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro, um time muito qualificado que poderia ter goleado o Cruzeiro se não fosse o Cássio, um time com craques em potencial, com jogadores experientes, com um treinador que conhece o time que tem, diante da sua torcida, como a presidente lá falou, que quer o resultado também. A parada para o Fluminense também não é fácil, não é mesmo. E para o Atlético Paranaense também não é fácil, porque enfrenta esse Atlético que já fez bons jogos, que foi na final da Libertadores da Copa do Brasil e que tem boas peças para reverter essa situação também. Então, para você ver, porque assim, nós, como tá doendo na gente, tá doendo pro nosso Galo, a gente acha sempre que o roteiro, de um modo geral, ele foi muito prejudicial para o Atlético, né? 12 jogos sem ganhar, o Bragantino ganhou depois de estar a 11, 12 jogos sem vencer, também ganhou quando não podia ganhar, perdeu pontos para times de baixo, o Galo perdeu pontos para times de baixo na tabela, deixou empatar quando estava ganhando, tomou gol no final. O cenário se desenhou de um modo muito cruel, potencializando o sentimento ruim do atleticano. Mas saiba que essa preocupação, esse sentimento não é exclusivo nosso. Isso você pode ter certeza, eu converso com outros torcedores, eu tenho um grupo, como eu fui parceiro da Coca-Cola, da Powerade no ano, a gente tem um grupo lá que tem um torcedor do Atlético Paranaense, que é o Mil Grau, tem o Firula, que é do Fluminense, tem o LC, que é do Botafogo, que tá folgado pra caceta lá também esses dias. Então, tá todo mundo com a mesma vibe de pessimismo, de não confiar no elenco, puto com a diretoria do Atlético Paranaense, o Mil Grau, puxando até um abaixo-assinado para derrubar a diretoria entre os sócios que não estão satisfeitos. Todos achando que a diretoria errou demais, não confiando na sequência, mas com a fé do torcedor por trás. Então todos nós estamos com o mesmo cenário, com a mesma situação. Eu vi um Bragantino correndo muito contra o Atlético Paranaense, aproveitando as poucas chances que teve, guardando com o Sacha. O Atlético não tem aproveitado as poucas chances que tem. Chuta pouco no gol adversário e quando consegue uma cara a cara tem desperdiçado chances, como foi o Vargas contra o Vasco. O Bragantino foi lá 2 vezes, guardou. Mas o Atlético Paranaense é quem mais me preocupa, porque ele teve muita correria, muita vontade, tá? Que teve sua torcida a favor, mas foi uma disposição, uma correria que eu não estou vendo do lado de cá. O Fluminense teve muita chance contra o Cuiabá, desperdiçou chance, pênalti, e teve mais oportunidades, apesar do placar magro, grande parte do jogo ali apertado, que você tá, se o Cuiabá fizer um gol, mas o Fluminense criou muito mais, armou muito mais, e esse negócio de armar muito, incomodar o goleiro adversário, o Galo não fez com o Atlético Goianiense, não fez com o Botafogo, aqui no Independência, não fez com o Flamengo, no Maracanã não fez com o Flamengo. Então a minha preocupação mora aí, a quantidade de vezes que a gente vai conseguir incomodar o goleiro adversário e a correria que eu vi desses outros times. Né? E quando eu falo de roteiro, o Sacha ter feito os 2 gols, né? 2 gols em um jogo. O Kardec aqui, desde julho de 2022 para cá, ele fez 4, dobro disso, 2 anos e meio o Sacha fez, em um jogo fez metade do que ele fez em 2 anos e meio. O Alejandro ser artilheiro desse campeonato brasileiro, o Savinho está no City, o Keno entrar lá no jogo do Fluminense, que ele conseguiu ganhar também, tem uma sobrevida, e a gente atrofiando
com Kardec e Vargas. Então, toda vez que alguém argumenta comigo, mas a diretoria, eu falo, meu amigo, não defende o indefensável. O banco de reservas é outra preocupação minha. Nós temos lá Rabelo, Fux, Saravia Mariano, o Rubens, calma Rubens, afoito, afobado demais. Paulo Vitor, Otávio, Alisson, Palácios, Kardec, Vargas, Igor Gomes. E, então, assim, é para preocupar, e é esse banco realmente que mostra por que o time tem data de validade em outubro, porque o Milito encerrava jogos fazendo substituições às vezes depois dos 45 do segundo tempo, né? Sobre técnico, não é hora para falar sobre isso, tem que ser a partir de segunda-feira. Nem técnico conversa com o Atlético e nem o Atlético tem que conversar com o técnico, o foco tem que ser total no futebol nesse momento. Fico vendo mensagens que eu recebo, loucura o Instagram, cara, centenas, milhares de mensagens lá, eu não vou realmente ficar lendo dessa vez. Eu vou abrir minha coleção de palheta personalizada aqui, vou digitalizar, planilhar, colocar um Gabriel Pensador para ficar ouvindo aqui. Talvez mais tarde um Irmão Lázaro, Oficina G3, parte mais espiritual. E nas mensagens, as poucas que eu abri, o pessoal está falando de o Galhardo, o Luiz Castro. Eu não quero falar do pior acontecer, mas aí é orçamento para trazer Carpini. É o certo, Fael? Não, mas é característica da diretoria cortar 90%, né? 90% não, 60% que gastou esse ano. Não esperaria nem que os craques ficassem, mas não pense em treinador grande, caso o pior aconteça. Se e vai acontecer, eu espero que aconteça, eu estou mentalizando, repetindo isso toda hora, dê tudo certo para nós, a gente consiga o empate, a vitória, os adversários tropecem do lado de lá, aí a gente pode trazer treinador mais regular. Até deixa a pergunta para vocês, domingo à tarde Fernando Diniz está sem cargo, eu não traria, mas com a pré-temporada, ele conseguindo colocar a ideia de jogo dele para o time, trazendo um reforço para isso, vocês queriam ele? Falo ele porque é mais palpável. O Domênico, que é amigo do Tite, fala que o Tite não vem, descartou a possibilidade. Luiz Castro não vem pelo a multa que ainda recebe, né, até o meio do ano, pelo valor alto, e porque ele pediria contratações milionárias que a diretoria não vai fazer. Não vai fazer. Principalmente quando confirmar a permanência, o discurso vai ser de que um time permaneceu na Série A, ou está na Sul-Americana, que foi finalista da Libertadores, da Copa do Brasil, e que não precisa fazer loucura e que o orçamento é duro. Eu ainda tenho uma ponta de esperança, uma gotinha de esperança de que eles caiam na realidade quando colocarem a cabeça no travesseiro e percebam o que foi esse fim de 2024, né? Queria que vocês falassem um treinador dentro da realidade, porque não adianta viajar. Trazer o gringo de 1,5 milhão de salário, 2 milhões, que vai pedir contratação milionária, eu acho que não vai acontecer por causa do perfil de quem é dono do Atlético hoje. Tá bom, Tom? Tom, na rodada final do Campeonato Brasileiro agora, tem odd para Fluminense e Palmeiras, a odd que o Palmeiras tem uma grande chance de ganhar. O Bragantino é muito favorito pelas odds da KTO, e o Galo, a odd do Atlético Paranaense estava cerca de 4, do Galo 2 e pouquinho também. Você pode fazer casadinha. Meu amigo, o Dr. Getúlio, ele coloca dinheiro sempre no adversário. Ele colocou dinheiro que o Galo ia perder a final da Copa do Brasil e da Libertadores. Não porque ele não é atleticano. É um grande atleticano, pé frio, mas atleticano. Mas ele fala, se a vida quer ferrar comigo, ela vai ter que me pagar muito bem por isso. Que se o Galo ganhar, for campeão, eu vou esquecer desse dinheiro. Se o Galo perder, eu vou ter um dinheirinho lá que eu ganhei. Tem gente que usa essa tática. Alexandre Silva contou no Cachorrada Podcast que fez isso. No Brasileiro de 2021, ele apostou no Flamengo campeão e ainda até hoje ele não sente saudade desse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai apostar no Atlético Paranaense? Você vai apostar no Fluminense lá? Aposta lá, meu filho. Vai lá para você se divertir. KTO.com, o link está aqui no comentário fixado, só para maiores de 18 anos e para você se divertir com muita responsabilidade. Eu queria desabafar, eu queria, na verdade, não ter falado de Atlético hoje,
me desconectado para ficar em paz, coração, mas eu senti que eu precisava desabafar. E esse momento aqui é muito legal pra gente desabafar junto, beleza? Que dê tudo certo pra nós. Até o pós-jogo daqui a pouco.